Vamos lá, Gênio. Olha, eu sou professor de matemática, já corrigi as 11 questões de matemática. Inicialmente eu pensei que fosse 10, mas tinha uma numeração errada. E na verdade eram 11 questões. Se você acompanhou, você viu aí que eu fiz essa correção, tá? E agora, apesar de ser professor de matemática, eu vou mostrar aí para você as questões de ciências humanas, né? Geografia, história, e depois ciências da natureza, que é química, física e biologia. Algumas eu vou falar alguma coisa, porque são tranquilas, né? Então tá, bom, vamos lá. A primeira aqui é essa questão de geografia, que diz assim: o título é um dos elementos obrigatórios de um mapa. A sua função é... Gente, o que que é a... Qual é a função do título? Será que é estabelecer a relação entre a distância real e a distância do mapa? Distância real e distância do mapa é o quê? Isso é escala, ok? Ó, apresentar o assunto que está sendo retratado no documento? Sim, o título apresenta o tema, ok? Então, vamos só ver aqui, ó. Simbolizar os elementos que estão sendo desenhados no mapa. O título simboliza os desenhos no mapa? Não. Informar as fontes consultadas para a confecção de documento? Nada a ver. Mostrar as linhas imaginárias? Não, o título não mostra linhas imaginárias. Não? Então, aqui, facilmente, a resposta aqui é a letra B de bola, né, gente? Não precisa ser um expert em geografia para entender isso aí. Vamos para a próxima questão, que é a questão 12. Ó, diz assim: como é chamada a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre até a linha do Equador? Até a linha do Equador. Deixa eu abrir aqui o nosso aplicativo. Suponha que você tem aqui um globo. Que desenho perfeito, né? Lindo, lindo, lindo. Quando ele fala... Deixa eu voltar lá na questão novamente. Como é chamada a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Aqui na linha, eu tenho a linha do Equador, aqui, isso aqui é a linha do Equador, que divide o globo terrestre em dois hemisférios, norte aqui, né, e sul aqui embaixo, ok? Então, a distância que é medida, essa distância que é medida em graus, é chamada de latitude, tá? Latitude vertical. E horizontal é longitude. Para você lembrar aqui, ó, eu uso sempre um macetinho para lembrar que o vertical é latitude. Ó, latitude, late, é o cachorro late, né? Quando o cachorro late, ele faz com a boquinha assim para cima ou de lado? Au, au, au? Assim? Não, ele faz au, 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 né? Assim para cima. Que lembrete, hein? O au, au é assim, ó. Então, latitude vertical, tá? Você usa o macete que você quiser. Vamos lá. Então, aí a resposta é a letra D, ó, tá vendo? Vamos lá na questão 13. A questão 13 diz assim: dentre as linhas imaginárias, há duas que são muito importantes no sistema de localização. Seus nomes e suas funções são respectivamente. Vamos lá. A linha do Equador, que divide o planeta Terra em dois hemisférios, Oriente e Ocidente. A linha do Equador divide o planeta em dois hemisférios, Oriente e Ocidente? Nananina não. Aqui, ó. Norte e Sul. Oriente e Ocidente é o meridiano de Greenwich, tá? Esse meridiano que tem esse nome porque passa, se não me engano, num bairro na cidade de Londres chamado Greenwich, não sei como é que pronuncia isso, tá? Então é isso, tá? Então não, isso aqui tá errado. Bom, letra B. A linha do Equador, que divide o planeta Terra em dois hemisférios, norte e sul, ok. E o Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, que divide o planeta Terra em dois hemisférios. O Trópico de Câncer divide o planeta Terra em dois hemisférios, Oriente e Ocidente? Não, não é o Trópico. É o meridiano de Greenwich, ok? Então tá errado. Letra C. A linha do Equador, que divide o planeta Terra em dois hemisférios, norte e sul, ok.
E o meridiano de Greenwich, que divide o planeta Terra em 2 hemisférios, Oriente e Ocidente. Perfeito. Aqui, ó, letra C. Você não precisa saber muito para responder isso. Só tem que ter visto geografia algumas vezes na vida, né? Vamos ver a letra D? Então aqui a resposta é a letra C, tá, gente? Essa aqui está correta. A letra D está dizendo assim, a linha do Equador, que divide o planeta Terra em 2 hemisférios, Oriente e Ocidente. Acabou, morreu aqui, né? Linha do Equador não é isso. É norte e sul. Então, vamos para a próxima questão. A questão 14 tem essa imagem aí, né? Vamos ver o que diz aí embaixo. A ilustração com indicação de pontos para identificação das coordenadas geográficas. Ah, sim, uma ilustração, né? Ok. Observe a imagem e tem. Considerando a imagem, indique a alternativa que representa corretamente as latitudes dos pontos A, E e J. Deixa eu colocar isso aqui lá no nosso aplicativo. Então vamos lá, gênio. Olha, aqui nós temos os pontos A, E e J. Vamos localizar esse ponto. Está aqui, ó. A, E e J. Está aqui, né? E ele quer, considerando a imagem, indique a alternativa que representa corretamente as latitudes. Latitudes, ou seja, late, au, é vertical. Ele não quer longitude. Então, aqui, quando ele fala em latitude, nós temos que a linha do Equador é o que a gente vai dizer que é 0, tá? E a cada linhazinha aqui para cima é mais 15 graus, mais 15 graus. E aqui para baixo, menos 15. Então aqui, por exemplo, aqui é 15, aqui é 30, depois vai 45, aqui é menos 15, menos 30, né? Aqui embaixo menos 45, aqui vai ser mais 45. Tá? Ok. Bom, então vamos lá. O ponto A, onde é que ele está? O ponto A está aqui, né? Olha, ele está a que distância da linha do Equador? Olha, então daqui para cima são 15 graus. Então, ele está a 15 graus norte. Vamos lá. Quem é que está a 15 graus norte? Nós temos a opção A e B. Ó, 15 graus norte, 15 graus norte. Então, ou é A ou é B. Agora, o ponto E. O ponto E está aqui, ó. Se está nessa linha aqui, ó, você está descendo, desceu 15, desceu mais 15. Ou seja, 30 graus ao sul. 30 ao sul, ó, letra A está 30 ao norte. Letra B está 30 ao sul. Então, gente, já matamos a questão. É esse aqui, com certeza. Letra B. Mas vamos ver o J. Ó, o J, cadê o J? O J está aqui. 30 graus, 30 não, 15 graus ao sul, não é isso? Aqui para baixo. Descendo 15 graus aqui para baixo. Então, aqui, ó. Conferiu? De fato, a resposta é a letra B de bola. Seguindo aqui com a questão 15, que diz assim, com relação ao tipo de vegetação dos principais biomas mundiais, é incorreto. Cuidado, gente, tem muitas questões que pedem assim, o que é incorreto, tá? Se você começar a ler e observar, caramba, tem mais do que uma certa aqui, tem várias que estão corretas, verifique se está perguntando qual é a incorreta, tá? Aparece muito isso. Qual é a questão incorreta? Bom, vamos lá. Eu vou te dizer qual é a resposta, porque isso aí realmente eu já estudei isso aí no ensino médio, ensino fundamental, não lembro de mais nada disso. Mas a resposta aí, gênio, a resposta é a letra C, ó. Então é bom você até dar uma pausa e ler aí para você ver o que é correto, né? Dizer, ó, os desertos quase não possuem vegetação, isso é verdade. Os campos são constituídos por uma vegetação composta por gramíneas e quase não possuem vegetação arbustiva ou arbórea. Cada palavra é linda, né?
Então, tudo isso é verdade. Ó. A letra D, a letra E. A que está errada é aqui. Ó. As savanas possuem uma vegetação florestal densa, que é composta por árvores que atingem mais de 30 metros e não perdem as folhas no outono. Que, assim, dá para ver de cara que aqui tem algo errado, né? Então, é o que estava errado aí. E agora vem história. E aí, gente, olha só, questão 16, que é a primeira de história. Diz assim: os nobres que doavam terras aos outros nobres eram... isso aqui, por acaso, eu me lembro. Quando eu fiz ensino médio, eu me lembro disso aqui. Fiz trabalho sobre isso. Aqui era aquela relação de suzerania e vassalagem. Tá? Aí é o senhor vassalo que ele doava as terras para os... aliás, o suzerano doava as terras para os vassalos. E aí tinha uma relação ali, um pagava para o outro imposto, sei lá, alguma coisa assim. Então, a resposta correta aí, ó, é isso aqui, ó, suzeranos e vassalos. Ó. Os nobres que doavam terras aos outros nobres eram os suzeranos. Os suzeranos doavam terra para os vassalos, enquanto os vassalos eram os nobres que recebiam essas terras. E aí, claro, eles tinham uma relação de dependência entre eles. Né? O vassalo recebia essa terra e pagava lá, sei lá, um imposto lá para o suzerano. Okay? Então, a resposta aí é a letra D. A questão 17 fala sobre o conflito travado por ingleses e franceses nesse período aí, né? Ficou conhecido como... Esse período aí, ó, embora não tenha 100 anos, foi chamado de Guerra dos 100 Anos, tá? Essa é uma questão muito recorrente aí, inclusive no Enem, tá? Nos principais concursos que envolvem a matéria de história, tá, gente? Então, letra D isso aí, tá? A questão 18 é uma questão do Enem. Vamos ver, vamos ler. Ó. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. E aí tem aqui a informação de onde vem esse texto, né? Foi adaptado e tal, foi uma questão do Enem que foi adaptada. O texto refere-se ao movimento migratório denominado, vamos lá, pendularismo? Não, nomadismo, sim. Eles eram nômades porque eles ficavam num certo lugar e iam usando tudo que tinha naquele lugar. Quando se esgotavam os recursos, eles partiam para outro lugar. Esse movimento migratório se chama nomadismo, tá, gente? Okay? Sedentarismo era no caso daqueles que ficavam sempre no mesmo lugar, ok? Êxodo rural é outra coisa, é quando você tem um forte movimento de pessoas vindo da zona rural para a cidade, tá? Isso que seria êxodo rural. O que é pendularismo? Não faço a menor ideia, tá? Mas, ó, nomadismo... êxodo rural é fácil saber, sedentarismo é fácil saber também. Transhumância, nunca ouvi falar, não faço ideia. Tá? Mas aqui a resposta, de qualquer forma, letra B de bola. Seguindo aqui na questão 19, diz assim: foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico que se tornou uma das figuras centrais da reforma protestante. Quando você lê até aqui, quem é evangélico já mata a questão de cara, né, gente? Mas vamos lá. Levantou-se, e os católicos também, né? Levantou-se veementemente contra diversos dogmas do catolicismo romano, contestando a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Então, esse camarada aí, ele se levantou contra essa história aí. Não, que negócio é esse? Não tem que comprar vaguinha no céu, não. Isso não pode. Essa discordância inicial resultou na publicação de suas famosas 95 teses em 1517, em um contexto de conflito aberto contra o vendedor de indulgências. Não sei como é que lê isso aqui não, tá, gente? Você lê aí, tá? Fique à vontade.
Sua recusa em se retratar de seus escritos a pedido do Papa Leão X, sei lá como é que fala isso, em 1520, e do imperador Carlos V, na Dieta de Worms, em 1521, resultou em sua excomunhão da Igreja Romana e em sua condenação como um fora da lei pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico. Assinale a alternativa correta que apresenta o nome deste importante personagem da história. E aí, senhores? Muito fácil, né? Martinho Lutero, com certeza absoluta. Isso aí é para ninguém errar, hein? A questão 20 diz assim: um evento ocorrido em Portugal foi de suma importância para a deflagração da independência do Brasil, já que obrigou Dom João VI a cruzar novamente o Atlântico em retorno a Portugal. Qual foi esse evento? Gênio, é o seguinte, essa aí eu não sei não, mas eu sei a resposta, tá? Mas eu não sei explicar isso não. De qualquer forma, a resposta é isso aqui, ó, a Revolta Liberal do Porto. Tá? Eu já com certeza já li sobre isso. Com certeza absoluta eu já li sobre isso. Mas não lembrava, tá? Então a letra C é a resposta. E agora nós vamos para biologia, que diz assim, vamos lá. A biologia celular, também chamada de citologia, é o ramo da biologia dedicado ao estudo das células e o desenvolvimento tecnológico na área da microscopia permitiu desvendar em detalhes as estruturas celulares. Eu estou sentindo falta de um... Tá estranho isso aqui, né? Isso aqui é um E ou é? Vamos lá. A biologia celular, também chamada de citologia, é o ramo da biologia dedicado ao estudo das células e acho que é E do desenvolvimento, né? Mas ficou estranho esse texto aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Tá, é correto afirmar que uma célula eucarionte, gente, ó, célula eucarionte, procarionte, isso aí vive caindo nas provas, tá? Tem que saber tudo, A célula eucarionte, vamos lá. Ela é formada basicamente por parede celular, ribossomos e citoplasma. Citoplasma, material genético e parede celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo definido. Gente, a resposta é essa aqui, ó, tá? Eu não é minha área, né? Mas eu já desconfiava que era essa aqui mesmo, tá? Porque a eucarionte ela é mais, acho que ela é mais complexa, né, do que a procarionte, se eu não me engano. Então ela está mais definido aqui o núcleo e tal. Enfim, vamos lá. Agora, questão 22 diz assim: considere as 3 afirmações. Ó, somos constituídos por células mais semelhantes às amebas do que às algas unicelulares. Essa afirmação 1. Meiose é um processo de divisão celular que só ocorre em células diploides. Procariontes possuem todas as organelas citoplasmáticas de um eucarionte, porém não apresentam um núcleo. Bom, gênio, é o seguinte, a resposta aí é a letra D. Ó. O que está correto é 1 e 2. Ó. 1 e 2. Está dizendo aqui que é falsa? Está correto o que se afirma em letra D. 1 e 2. Então isso aqui está certo, isso aqui está certo e esse aqui está errado? É o que está dizendo aqui, tá no meu gabarito, tá? Mas eu vou deixar o questionário todinho para você pesquisar aí, para você clicar e estudar, tá bom? Bom, vamos lá, questão 23. Eu estou dando os meus pitacos aí, mas eu não sou professor dessa área, né, gente? Sou de matemática. Vamos lá. 23. A dengue é uma doença viral transmitida pela picada de um mosquito, o qual necessita de água parada para a reprodução. A dengue apresenta como vetor, e aí, vamos lá, um arbovírus. O que é um arbovírus? Faço ideia. O mosquito Aedes aegypti? 4 tipos de vírus?
o mosquito Aedes aegypti e o vírus arbovírus? Água parada? A própria água parada vai transmitir a dengue? Então, isso aqui você já corta, né? A água em si não faz nada. Gente, é esse carinha aqui, né? Esse sujeito aqui que tem atormentado aí, pelo menos no Brasil, a gente tem problema sério com a dengue, né? Aproveita aí, ó, tira toda a água parada que está no seu quintal, nos pneus aí, cuidado com aqueles pratinhos das plantas, porque você pode estar arrumando um habitat aí para esses camaradas aí te causar problema. E cuidado, hein, com a dengue hemorrágica é perigosíssima. Vamos lá, para a próxima questão, que é a 24. Deixa eu abrir aqui o meu gabarito que está aqui comigo também. Questão 24 diz assim: a síndrome de Down é um exemplo de alteração cromossômica numérica em que se observa um cromossomo 21 a mais no indivíduo. Esse tipo de alteração cromossômica é conhecido como... Gênio, eu não sei isso aí não, mas a resposta é a letra A, tá? Aneuploidia. Que é isso, hein? Você tem que saber, gente. Você não vai fazer prova? Eu não vou fazer prova, não. Eu te dou aula de matemática. Isso aí você tem que saber, não vai ter jeito. Você tem que estudar. Estuda todo dia, vai decorando, vai aprendendo, que você vai chegar lá. É difícil para todo mundo. Não é só para você, não. Se você estudar mais, você passa. Questão 25. Em biologia, a evolução pode ser definida como... E aí, vamos lá. Exclusivamente. Cuidado com essas palavras exclusivamente, tá? Somente, exclusivamente... Tá? Isso quase sempre está errado numa prova. Exclusivamente a alteração da fisionomia de um ser vivo. Modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. Isso aqui está aparecendo. Desenvolvimento da espécie em ambiente inóspito. Inóspito? Transformação da composição química de um ser vivo. Espera aí. A evolução é a transformação da composição química? Não. É modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo, tá? Isso aqui é uma questão até fácil, né? Letra B é a resposta, com certeza absoluta, e está aqui também o gabarito comigo. Agora nós vamos para Química. Mais uma matéria que eu também não sei, mas estou aí, vou te mostrando aqui o gabarito, tá? Um pedaço de isopor, quando colocado na água, fica na superfície. Isso aí já é fácil, né? Mas se jogarmos um pedaço de ferro, o mesmo descerá até o fundo. A que propriedade deve-se esse fenômeno? Impenetrabilidade? Nada a ver. Densidade? Com certeza. Você já observou, se você coloca um copo com água e coloca um pouco de óleo, você vai ver que o óleo ele flutua, né? Por que ele flutua? Porque a densidade é menor, ele é mais leve. Se você pegar a mesma quantidade de óleo e a mesma quantidade de água, o mesmo volume de ambos, você vai ver que a massa, né, o que a gente chama de peso, na verdade peso é força, né? A massa, né, quilogramas, gramas e tal, a massa do óleo é menor, tá bom? Por isso que ele flutua. Então, quando está falando aí do isopor, ele flutua porque a densidade dele é menor. E o ferro, ele vai descer, né? Ele vai mergulhar aí porque a densidade dele é maior. Ok? Vamos lá, seguindo aí, questão 27. Aliás, essa numeração aí também já nem está igual aqui o meu... Está incorreta porque eu tinha uma questão a mais lá de matemática e acabou alterando todos os números aí. Mas é importante você ver a questão e saber responder, tá? Bom, vamos lá. Essa questão aí, 27, diz assim: o derretimento de um pedaço de ferro seria um exemplo de um fenômeno denominado... Vamos lá, solidificação. Se ele está derretendo, ele não está solidificando, né? Fusão... Não sei, vamos ver. Vaporização? Não, ele não está vaporizando, né? Sublimação? Não, sublimação é quando você tem, por exemplo, é o caso da naftalina, né? Quando você pega uma gotinha d'água e joga numa chapa muito quente, né? Que faz aquele tss. Então ela não passa, ela pula um processo, né? Ela não fica
líquida para depois evaporar. Ela vai direto, passa para vapor sem passar pelo líquido. Acho que é isso que diz. Enfim, mas aqui, gente, a resposta é fusão. Condensação é aquele processo que forma aquelas partículas de gelo, né? Acho que é isso. Tá? Então, o derretimento aqui é fusão. Questão 28. Deixa eu olhar aqui a minha questão. Questão 28, vamos lá. Cai muito esse gráfico, tá, gente? Entenda bem isso aí. Quando você assistir lá os vídeos das aulas, fica ligado aí que esses gráficos sempre caem. Tá? O gráfico abaixo representa as mudanças de estado físico de uma substância hipotética, avaliando a temperatura em graus Celsius, né, com o tempo em minutos. Então, aqui você tem a temperatura e o tempo aqui que vai passando. Né? À medida que o tempo vai passando, a temperatura está mudando. Com base na sua interpretação do gráfico, é correto afirmar que... E aí, gente, ó, fica ligado, isso cai demais, tá? A resposta aqui é a letra A, tá? Trata-se de uma substância pura, já que as mudanças de fase ocorrem com temperatura constante. Então, a mudança de fase, tá vendo? Dessa fase aqui, essa primeira, para essa daqui, ela ocorreu numa temperatura constante, tá vendo? Constante aqui. Ela não foi subindo, né, sempre. Ela teve uma temperatura constante para mudar de fase. Tá? Então era isso. Resposta letra A. Questão 29. A palavra átomo é originária do grego e significa indivisível. Ou seja, segundo os filósofos gregos, o átomo seria a menor partícula da matéria que não poderia ser mais dividida. Atualmente, essa ideia não é mais aceita. E não é mais aceita por quê? Porque a gente já sabe que o átomo ele tem um núcleo, né, onde tem os prótons e nêutrons, e os elétrons, né, a eletrosfera, estão ali ao redor. E é possível, sim, dividir o átomo. Okay? A respeito dos átomos, é verdadeiro afirmar que... Bom, Gênio, eu já vou te dar logo qual é a resposta. A resposta é a letra A. Ó. Assim, mas aí por quê? Né? Por que é a letra A que está dizendo aqui 56? Porque ele quer o somatório das afirmativas verdadeiras. Ou seja, ele diz que as verdadeiras são... Aqui a 8, ó, apresentam duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera, realmente o átomo é isso. Ele diz que a 16 é verdadeira, tá? Apresentam elétrons cuja carga elétrica é negativa, ok, os prótons são positivos e os elétrons são negativos, né? Você assistiu lá as aulas, nos vídeos, você sabe disso. E a 32 contém partículas sem carga elétrica, os nêutrons. Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, carga positiva, nêutrons não tem carga elétrica e os elétrons, carga negativa. Então, as verdadeiras são essas aqui, ó, 8, 16 e 32. O somatório é fazer o quê? 8 mais 16 mais 32. Se você faz essa soma, 8 mais 16 mais 32 dá 56. Por isso que a resposta é a letra A. A questão 30 diz assim: relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs. Gente, isso aqui cai demais em prova. Meu Deus, como cai? Sempre cai, sempre cai. Tá? Bom, seu modelo atômico, a gente tem aqui Dalton, Thomson e Rutherford, né? Ó, seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Quem é que falou do pudim de passas? Segundo o gabarito aqui, o pudim de passas é um modelo atômico do nosso querido Thomson. Esse camarada que diz que o modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Tá? Ok. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Quem é que falou bola de bilhar que era semelhante? É o Dalton. Falou bola de bilhar? Dalton. Pudim de passas? Thomson. Arruma um jeito de você decorar isso, tá?
Quem criou o modelo para átomos semelhantes ao sistema solar? Esse foi o Rutherford. Tá? E esses caras aqui, é importante lembrar que eles vieram numa sequência, né? Acho que o que veio primeiro, se eu não me engano, foi o Dalton. E depois foi o Thomson e depois o Rutherford. Acho que foi nessa sequência aqui mesmo, esses estudiosos aí da química. Seguindo aqui, eu falei a resposta, né? Então aqui, ó, aqui foi o 2, que é o Thomson. Esse aqui é o Thomson. Depois nós tivemos aqui o Dalton, que falou isso aqui. E o Rutherford, que falou isso aqui, tá bom? Agora vamos para a física. Um corpo com massa de 5 kg é submetido a uma força de intensidade de 25 newtons. Qual é a aceleração que ele adquire? Jane, deixa eu colocar essa questão aqui no nosso aplicativo, porque essa questão até eu sei fazer. O que você tem que saber nesta questão é o seguinte, ele está falando de força aqui, tá vendo? Ó, 25 newtons é força, né? Aliás, está até escrito aqui, né? Força de intensidade e tal. Gente, ó, força é igual a massa vezes aceleração. Força é igual a MA, ok? Mas ele quer saber qual é a aceleração. Então, vamos isolar esse A. Se eu passar esse M aqui para cá dividindo o F, fica F sobre M igual a A. Né? Então, a aceleração é igual a força dividido pela massa. Bom, aí ele disse que vamos lá, ele diz que a massa é 5 kg e a força é 25. Então, gente, isso aqui é a massa. Ó. Massa e aqui é a nossa força, tá vendo? Então, a gente tem o seguinte, que a aceleração é 25 dividido por 5. A aceleração é 5 metros por segundo. E aí sempre ao quadrado, né? Portanto, a resposta é a letra E. Tá aqui, ó. 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Vamos lá para a próxima questão. A questão 32 diz assim: uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Suponha que ela consiga voar com velocidade constante de 10 metros por segundo durante o período de uma semana. Qual terá sido a distância em quilômetros percorrida pela ave durante esse período? Gênia, deixa eu pegar também essa questão, que eu sei resolver essa questão para você. Vou quebrar o seu galho. Então, Gênia, olha só, o que a gente tem que saber aqui, olha, primeiro ele quer saber, bom, falando de distância, qual terá sido a distância, tá? E ele fala sobre velocidade, ó, velocidade de 10 metros por segundo, ok. Bom, o que a gente sabe é o seguinte, que velocidade é a razão entre ΔS por ΔT. Deixa eu colocar aquele outro S para não parecer um 5. Por ΔT. Ou seja, o que é ΔS? Não se assuste com esse negócio. ΔS, S vem de space, espaço, variação de espaço, é o percurso. Tá? E ΔT é variação de tempo, ou seja, o tempo que foi gasto. Tá? A velocidade, ele diz que é 10, está aqui. Ó. Então, ó, 10 é igual... ΔS é o que ele quer saber, porque ele quer saber qual terá sido a distância. É deslocamento. ΔS é deslocamento, é espaço. O percurso, né? Distância percorrida. É o ΔS sobre ΔT. Só que o tempo aqui, vamos lá. Deixa eu ver onde é que ele fala. Uma ave migratória consegue voar a enorme distância. Suponha que ela consiga voar com velocidade de 10 km durante o período de uma semana. Uma semana, bom, vamos lá. Um dia tem 24 horas, né? Um dia 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Então, 7 vezes 24
Isso aqui vai dar, ó, 7 vezes 4, 28 horas. Então, aqui tem 168. Agora, uma coisa importante. Nós estamos aqui na velocidade em metros por segundo. Se você quer transformar metros, que é uma velocidade que está em metros por segundo, para quilômetros por hora, você vai multiplicar isso aqui por 3,6. Tá? Se fosse o contrário, você quer passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Então, aqui nós vamos fazer, ó, 10 vezes 3,6 dá 36. Então, aqui, ó, 36 é igual a o ΔS dividido por 168. Então, quem é o ΔS? Só passar esse cara aqui multiplicando, né? Vai ser 36 igual a 36 vezes 168. Então, ΔS vai ser igual... Deixa eu ver quanto é que dá isso. 6.048. 6.048. Então, esse foi o percurso por essa ave aí, migratória. 6.048, portanto, a resposta é a letra B de bola. Está aqui, ó. Continuando aqui, Jânio, vamos lá. A questão 33. Diz assim: no instante de tempo t0, um corpo encontra-se na posição 3 metros com relação a um sistema de referência movendo-se com uma velocidade de 10 metros por segundo. A alternativa que representa corretamente a função horária da posição desse móvel é... Gênio, olha só, deixa eu pegar essa questão. Olha, o que você precisa saber é o seguinte: a função horária da posição é dada por S é igual a S0 mais VT. Mais VT. Velocidade vezes o tempo. Tá? Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos analisar o que ele disse. Encontra-se na posição 3. Tá? Então, o S0 dele é onde ele começa. Então, ó, S é igual a 3 mais... Aí depois ele fala que a velocidade, ó, velocidade é 10 metros por segundo. Aqui é a velocidade, ó. Então, é 10t. Então, a resposta 3 mais 10t está onde? Está aqui, ó. Letra A. Seguindo, vamos lá para a nossa questão. Eu acho que agora é a última, né? Não, tem a 34. Tem a 34, depois 35. Vamos lá. A questão 34 diz assim: sobre dois móveis A e B, cujas funções horárias são SA igual a 15 mais 20t e B 20 menos 5t, são feitas as seguintes afirmações. O móvel A descreve um movimento acelerado, o móvel B descreve um movimento retrógrado, a velocidade de A é 10 metros. Algumas coisas aqui você já pode cortar. Ó. Veja bem, de A, a velocidade de A é 10? É 10 metros? Não. Está aqui, ó. Aqui, olha aqui. S é igual a S0 mais VT, né? Então aqui você já vê de cara que a velocidade é 20. Então a 3 já é falciane aqui, né? Falciane. A4. Nos instantes iniciais, A e B se aproximam a cada segundo. Sim, elas se aproximam. Por que elas se aproximam? Porque a velocidade aqui está negativa, né? Então um anda para a direita e outro anda para a esquerda. E repare que uma está na posição 15 e a outra está na posição 20. Se essa daqui, o B, está andando para a esquerda e o A está andando para a direita, como o B está mais para a direita, quando ele está voltando, eles vão passar um pelo outro. Então, a 4 você vê que é verdadeira, né? Eu vou te dar logo a resposta disso aí. Eu tenho aqui, não vou ficar... A primeira é falsa. A segunda é verdadeira. A terceira é falsa, que já expliquei porque que é falsa. Aqui está falando que é 10, a velocidade não é 10.
velocidade é 20. A primeira não é acelerado porque ele é um movimento uniforme. Enfim, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa e a 4 é verdadeira. A resposta, então, é a letra C. Questão 35. Diz assim, com relação a um corpo que descreve um movimento retilíneo e uniforme, assinale a alternativa correta. Letra A. Um corpo em MU percorre espaços cada vez maiores a cada intervalo de tempo posterior. Não, isso é MRUV. Isso aqui é MRU ou MU, tá? Ele não tem esse crescimento, essa aceleração, tá? O MRUV que tem. Então, a letra A é falsa. Letra B. Um corpo em MU percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Perfeito. Isso aqui está verdadeira. Aí depois, um corpo em MU move-se com aceleração constante. Não, não tem aceleração. Um corpo em MU permanece em uma posição constante em todos os instantes de tempo. Não, permanece na posição, ele se locomove. Ele não tem aceleração. Essa aceleração é uma... Isso que ele está falando aqui. Quer ver qual foi a primeira? Percorre espaços cada vez maiores a cada intervalo de tempo. Isso aqui não acontece. Tá? Mas ele se locomove. Tá bom? Então aqui a resposta é a letra B de bola. Então, gênio. Bom, eu não sou professor de física. Se eu falei alguma bobagem pelo meio do caminho, de qualquer forma, eu te dei aí as respostas dos gabaritos, todos certinhos, tá? E a gente fica por aqui. Compartilha aí com seus amigos. Se você quiser aprender mais, se quiser se preparar mais, faça o nosso curso que é aqui presencial ou o nosso curso online. Tem o curso aí gravado, tem esse também que a gente está montando para aulas ao vivo e você pode tirar todas as suas dúvidas aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar o nosso contato, os links, tudo direitinho, tá bom? Grande abraço, boa sorte!